da zebra? Pode ser que daí fique com o eco do áudio. Tá? Nós já estamos aparecendo lá na página da Abraroma, então imagino que a gente já esteja ao vivo. Bom dia, Adriana, Bom dia. Guilherme, Marcela. Bom dia. Adriana, como é que você consegue tomar chimarrão com esse calor? Tá morninho, tá morninho. Então tá joia. Bom, muito obrigada de vocês terem aceitado esse convite para a gente fazer essa sessão chamada Diálogos Técnicos Científicos da Abraroma. Né? A ideia é que a associação preste esse serviço esclarecendo alguns temas que às vezes circulam na internet e que trazem muitas dúvidas, e com certeza a absorção de óleos essenciais é uma desses tópicos que traz muitas dúvidas, porque é um assunto técnico, né? Bastante específico, às vezes nem é uma coisa de conhecimento assim dos cursos mais curtos de quem está fazendo aromaterapia, né? Então eu quero só rapidamente pedir para que vocês se apresentem. Eu vou fazer em ordem alfabética para ficar uma coisa democrática. Então eu vou pedir justamente para a Adriana se apresentar. Por favor, Adri. Oi, meu nome então é Adriana. Eu tenho minha formação básica de Química, bacharel em Química, na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul. Depois também tenho uns 20 anos, 25 anos de trabalho em laboratório de toxicologia, principalmente na área de agrotóxico e resíduos de agrotóxicos. E aí, então, especialização em óleos essenciais e, mais recentemente, o doutorado e agora o pós-doc na terapêutica de alguns óleos essenciais. Então, a gente até fala terapêutica de óleos essenciais, mas não, é um específico, porque tudo em óleos essenciais a gente tem que saber o que é. Tudo é específico, nada é generalista. Tá ótimo. Guilherme, por favor. Então tá, bom dia para todos também. Eu sou Guilherme Oberlander, eu sou médico, a minha formação inicial é em psiquiatria, parte da saúde mental. Mais à frente, eu trabalhei durante um tempo na indústria farmacêutica, na parte de psicofarmacologia e especialmente em antidepressivos, medicamentos antidepressivos, e depois entrei mais para essa área da medicina ortomolecular, fitoterapia, e até que encontrei a aromaterapia, né? Encontrei os óleos essenciais, e hoje é uma das áreas que eu me dedico mais, que eu gosto, respeito muito, e concordo plenamente com a Adriana. Eu acho que a gente está vivendo um momento, inclusive hoje, da individualidade, né? De sair do reducionismo e entender mais o óleo, mas entender o todo, né? E os óleos essenciais não escapam disso porque eles fazem parte da própria natureza. Então, acho que realmente essa ideia da individualização, entender cada um como uma entidade terapêutica, psicoterapêutica, o que quer que seja, é bem importante também, não ter essa generalização. Concordo plenamente com a Adriana. Tá joia. Legal. Marcela, por favor. Bom dia, né? Então, eu sou farmacêutica, Marcela Machado, farmacêutica, especialista em acupuntura. Trabalhei um tempo com isolamento de substância ativa de plantas medicinais. Fique com o eco do áudio. Olha aí, ó. Desculpa, gente. Como é que eu tiro aqui? É só baixar o volume do celular. Bom, pessoal, desculpa. E trabalhei um tempo com isolamento de substância ativa, né, de plantas medicinais, fiz especialização em acupuntura e massoterapia chinesa e trabalho com fitoterapia e aromaterapia aí já tem mais de 15 anos. Então, assim como os colegas falaram, né, a gente está tratando de substâncias que não apenas têm suas especificidades, mas, de fato, cada planta ela é um universo particular. Então, essas generalizações elas são muito perigosas, né? Então, a gente tem várias delas. Uma que me incomoda muito, por exemplo, é que uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Chega a dar até um problema interno gravíssimo com esse tipo de afirmação, porque a gente não pode fazer esse tipo de afirmação, né, gente? Então, são muitas questões que acredito que nessa uma hora a gente vai tentar esclarecer e conversar um pouco a respeito. Isso, perfeito. Bom, a gente vai falar sobre a absorção de óleos essenciais e eu penso que a primeira coisa importante é a gente fazer a caracterização dessa substância, né? O que são os óleos essenciais, porque uma coisa até de senso comum é que, dependendo do tipo de substância, ela vai ser absorvida de uma maneira e não de outra, através do nosso organismo. Então, eu queria que vocês pudessem, dentro de todas as características químico-físicas que a gente tem dentro dos óleos essenciais, o que seria mais relevante da gente pontuar
que vai dar uma especificidade para a maneira como eles são absorvidos pelo organismo humano? Oi. Então, vou começar, porque dentro dos óleos essenciais nós temos moléculas químicas, por isso que eu sinto vontade assim, de começar. Então, moléculas químicas e muitas moléculas químicas. É isso que deixa o óleo essencial tão rico e que a gente tem que ter um cuidado e um respeito, como eu digo, muito grande por ele, porque nós não temos um princípio ativo ou dois, como numa medicação alopática, nós temos muitos, não é? Podendo alguns óleos, dependendo do grau da nossa análise, nós conseguimos detectar até 300, até mais. Então são moléculas químicas, né? Essas moléculas não são iguais, são muito diferentes entre si. Então, essas diferenças moleculares é que vai nos direcionar para toda a terapêutica de absorção e de eliminação, porque a gente tem que pensar nisso também, né? Tudo que vai entrar no nosso corpo vai ser metabolizado ou não e vai ser excretado, né? Então, inicialmente, eu gosto de dar para o aluno essa ideia, que dentro daquela gotinha tão aromática, às vezes, com essa sensação olfativa agradável, às vezes, não é? Existem muitas moléculas químicas, estruturas moleculares distintas. Obrigada. Vamos seguindo. Obrigada. E essa questão de que nós sempre ouvimos, né, de que os óleos essenciais eles são muito pequenos, né, as moléculas são muito diminutas. Isso é alguma coisa também relevante dentro da absorção dos óleos essenciais? Olha, assim, eu penso que sim, porque independente da forma de absorção, seja pela inalação, seja por via tópica, seja por via interna, esse tamanho das moléculas ele vai interferir diretamente no tipo de absorção. Obviamente que nós sabemos que a via respiratória, através de todo aquele aparato do nervo olfatório, sistema límbico, hipotálamo, é a via mais forte, e isso talvez, sabe, já trazendo um pouquinho esse ponto dessas rotas, seja também um ponto muito importante de nós entendermos, porque no momento em que uma pessoa, um cliente, um paciente, ou nós mesmos, usamos um óleo tópico, nós também estamos inalando esse óleo essencial. Então isso também passa a dar uma diferença, né? Tanto que tem alguns estudos que eles praticamente não deixam ter a inalação para poder realmente detectar o nível de absorção. Então também tem essa variedade, porque por via olfatória, o diâmetro, vamos dizer assim, da molécula, ou o peso molecular dela, ele vai ter um tipo de absorção, talvez ele seja maior um pouco. Na pele já vai ser mais diminuto. Por via gástrica, além do tamanho, vão ter também as interferências bioquímicas do sistema digestório. Então, eu penso que sim, isso é um grande ponto. E como nós vamos também trabalhar daqui a pouco, também a própria questão da pele, dessas vias, da integridade, enfim, uma série de fatores que interferem. Então, isso é um fator muito importante, essa diferença do tamanho das moléculas no grau de absorção que vem ter, independente da via utilizada. Marcela, desculpa, pode complementar, e a hora que você complementar, eu queria que você falasse um pouco sobre o caráter lipofílico dos óleos essenciais e o que isso interfere em termos de absorção também. Exatamente. E aí, como o Guilherme e a Adriana estavam comentando, a gente vai ter vários fatores que interferem, não só a questão do peso molecular, isso obviamente, né, é um fator muito importante, mas aí a gente tem o pH, a polaridade dessa molécula. Apesar de serem pequenas, existem diferenças estruturais importantes, além do seu grupo funcional, né? E aí a questão farmacocinética, que envolve aí a absorção, a distribuição, né, o metabolismo e a excreção, tudo isso, né, tem a ver com essa estrutura molecular específica. Então, para além de a gente contabilizar um tempo, a gente tem que primeiro analisar aí essa via de administração, essa integridade da barreira, né? Então, se for inalatória, como o Guilherme falou, isso é muito importante, porque a gente tem moléculas que, pela inalação, como o cineol, a gente tem estudos aí que, a partir da inalação, a gente consegue alcançar um pico plasmático em até 5 minutos. É relativamente rápido, mas isso não quer dizer que eu possa afirmar isso para todo e qualquer óleo essencial, né? Então a gente consegue realmente alcançar
quantidades plasmáticas detectáveis a partir da inalação, mas eu não posso dizer que isso vai acontecer da mesma forma quando eu aplicar um PET, né, fizer uma administração tópica ou retal, por exemplo, ou vaginal. Então, a questão da lipofilicidade da molécula também é determinante para que ela ultrapasse essa barreira da membrana, né? E isso vai acontecer de forma diferente nos tecidos também, né? Nos diferentes tecidos. Então, também não posso dizer que a molécula atinge todas as células do corpo num dado tempo. Isso é impossível, né? Então, isso não tem como acontecer. Marcela, desculpa, Adriana, conceitua, por favor, pico plasmático, porque é uma terminologia talvez um pouco técnica, né? Sim, desculpa. A gente, quando vai fazer esse tipo de análise sérica, ou seja, essa análise sanguínea, né, bioquímica, essa análise clínica, de em quanto tempo essa substância alcança uma quantidade máxima no sangue, a gente se refere a pico plasmático. Então, por exemplo, o cineol, né? A gente consegue ali identificar a partir de 3 minutos e meio uma quantidade diminuta no sangue, tá? Mas a gente entende ali por alguns estudos, estou citando aqui, né, fazendo uma observação bem genérica, mas em cima de uma única molécula, tá, gente? Né? Mas em 5 minutos a gente consegue alcançar um pico plasmático, uma média, né, do cineol, eucaliptol. Tá? E a partir desse pico a gente começa a ter degradação. Então é uma quantidade que ela não se supera, né? É o máximo que você alcança num dado tempo. Adriana, já deixo você falar. É que eu quero fazer perguntas para vocês, me colocando realmente na posição de uma pessoa leiga que recebe essa informação pela primeira vez e quer entender a relevância disso. Quando você fala, então, que essa molécula de 1,8 cineol alcançou o seu pico plasmático, ou seja, a sua presença dentro do sangue em determinado minuto, e depois já começa a degradar. Né? Aí depois você tem a distribuição para os tecidos. Oi, fala de novo? E isso a gente está falando do pico plasmático, quer dizer, a quantidade máxima no sangue. Porque você, na farmacocinética, que é o estudo dessa dinâmica da molécula no organismo, qual que é o movimento dela, você tem a via de administração, depois essa absorção, a distribuição para depois a excreção. Então, quando eu alcanço o pico plasmático, isso não significa que todos os tecidos já imediatamente receberam essa molécula. Porque a partir do momento que a substância entra em contato com o tecido X, né, ele vai ter suas particularidades de difusão. Então, isso ainda, né, tem um processo aí, tá? Tá joia. Era isso mesmo. É isso? Obrigada. Adriana, você ia comentar? Sim, eu ia comentar que assim como a Marcela estava falando do 8-cineol, que relativamente é uma molécula pequena, nós também temos dentro desse mesmo óleo moléculas maiores e que às vezes tem o peso molecular tão elevado quanto uma molécula de ácido graxo. Só que no óleo essencial ela não está compridinha, ela está toda enroladinha. E isso que vai dar a volatilidade nela. Mas o peso, algumas delas, um sesquiterpeno, é um peso molecular grande, como se fosse até um constituinte graxo, mas, né? Então, num mesmo óleo essencial, esses mecanismos de absorção, eles são distintos, não é? Para o mesmo óleo essencial. Então, os elementos diferentes, os constituintes diferentes, que são estruturas moleculares diferentes, vão ter rotas e absorção e degradações enzimáticas também distintos, né? E o termo também que acho interessante a gente falar da lipofilicidade, né? Bom, então, que é essa capacidade da molécula se dissolver num meio graxo, e que as membranas do nosso corpo são membranas que têm um lado graxo e o outro lado aquoso. Então, essa característica do óleo essencial também vai influenciar quanto que essa estrutura molecular se dissolve num meio lipofílico e quanto vai se dissolver
num meio aquoso, porque essa é a característica das membranas celulares, não é? Elas são duplofásicas. Uhum. Aí tem mais uma particularidade, gostaria de complementar que, assim, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando, como a Adriana colocou muito bem, né, é um conjunto de substâncias, e aí eu falei, por exemplo, do cineol, mas aí no mesmo óleo a gente tem moléculas enormes. Então, uma tendência dentro da fitoterapia é a padronização dos extratos. Então, são, né, esses extratos padronizados que têm aí um reconhecimento mundial na sua farmacocinética, na sua farmacodinâmica, porque se padroniza o componente majoritário ou o marcador fitoquímico. O que é isso, né? É o componente que está em maior quantidade e o componente que seria o principal responsável pela ação terapêutica, que é o marcador fitoquímico. Nem sempre o composto majoritário, aquele que está em maior quantidade, vai ser o marcador fitoquímico. Só que isso dentro de óleos essenciais não, assim, é complicado, porque a gente acaba dentro do nosso interim, chamando essas variações de quimiotipagem, né? Então a gente ainda tem um leque maior ainda, se a gente for olhar, fazendo esse comparativo com a fitoterapia, porque você tem extratos padronizados, você foca naquele marcador, entende a farmacocinética e dinâmica daquele marcador, né? Sei lá, calendina, enfim, uma substância X lá do extrato vegetal, e você tem toda ali a descrição dessa interação com o organismo a partir daquela substância, apesar de você ter uma sinergia também de componentes. Mas dentro dos óleos essenciais, isso ainda é mais acentuado, porque a gente, quando fala de quimiotipagem, a gente está falando de uma outra ação terapêutica, às vezes até quase contrária àquela popularmente conhecida, né? Então, isso tudo complica muito mais as coisas, para a gente generalizar. Eu acho interessante, já que a Maíra está falando assim, da questão da linguagem, da gente trabalhar a princípio com um público que não sabe nada, eu acho que é uma coisa muito importante, que é básica, mas é importante falar o seguinte, as pessoas não acharem que quando, por exemplo, ela inala um óleo essencial, ela está absorvendo todo o óleo essencial. Ótimo. Ou seja pela pele, ou seja interna. Ela vai inalar, assim como a Adriana e a Marcela colocaram muito bem, os componentes, e cada um deles, dependendo do seu tempo de absorção, da penetração, da permeação, uma série de fatores que interferem, o calor, enfim, a oclusão ou não, cada composto vai entrar num tempo diferente. Então, eu acho que isso é interessante, porque você nunca vai encontrar lavanda na corrente sanguínea, você vai achar nilanol, enfim, os componentes, né? Então, isso é um outro fato, é uma outra lenda também que é importante a gente colocar bem, acho que para clarificar bastante. Maravilha. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse caráter lipofílico dos óleos essenciais, as moléculas mais lipofílicas, seria correto a gente dizer que elas tenderiam a se acumular depois de distribuídas mais nos órgãos e nos tecidos onde existe uma quantidade de gordura maior? Eu não diria assim que elas vão se acumular, não é? Porque a gente não tem um acúmulo. Por exemplo, se uma pessoa utiliza todos os dias o mesmo óleo essencial, e no caso de a gente tirar uma amostra de um tecido adiposo, né, da barriga, vamos dizer assim, tá? Do ventre, vai analisar aquela gordura, não vai ter o componente ali, porque ele não é um residual, mas é uma das rotas prioritárias, né? Sim, aqui que eu vou mostrar aqui no livro, ó, né? Então vocês imaginem para os alunos, imaginem esse gráfico aqui, não é? Que é o pico plasmático, então entra no organismo, tum, mas imaginem 300 desses, né? Então é uma distribuição nada simples, que é o que a gente está fazendo aqui nessa live, né? Mostrando que o óleo essencial é uma substância complexa. Então, para concluir a tua pergunta, Maíra, as moléculas lipofílicas, elas sim vão ser prioritariamente absorvidas, não é? Penetradas nessa camada lipofílica. Mas também vai depender da quantidade dessas moléculas mais afins do que as outras, e o próprio tamanho delas, porque duas moléculas podem ser, as duas têm essa característica de serem lipofílicas, mas um peso molecular maior vai ter uma velocidade de absorção, e não seria muito absorção, e sim
de passagem, não é? Pela membrana plasmática, pela membrana dos órgãos, então, que também vai variar. Então, não é um acúmulo, mas sim uma passagem. Maravilha, tá ótimo. E deixa eu perguntar uma coisa. Então, nós temos um primeiro momento, que seria a aplicação dos óleos essenciais. A esses óleos essenciais, eles são absorvidos, seja porque, né, dependendo de onde ele foi aplicado. A gente vai ter depois a distribuição, né? E aí, finalmente, a gente vai ter metabolismo, excreção e tudo mais. Existe um conceito que eu gostaria que vocês falassem, que é um conceito do tropismo. Porque quando a gente vai estudar os óleos essenciais, é uma dúvida muito comum. Se nós ingerimos, por exemplo, um óleo essencial, e esse óleo essencial entrou na corrente sanguínea, por que, de repente, esse óleo essencial não está agindo no corpo inteiro, mas parece que está agindo mais numa área do que na outra, né? Queria que alguém conceituasse, então, isso e de uma maneira simples, tentasse nos explicar por que realmente os óleos não estão agindo, não parecem agir em todo o corpo, mas especificamente em um órgão mais do que o outro. Vamos lá, Marcelo. Bom, gente, o tropismo, né, já que a gente está tentando trazer os conceitos para pessoas que talvez não tenham um conhecimento tão profundo, né, nesse sentido da farmacologia, vamos imaginar que seria uma afinidade pelo tecido. Então, alguns tecidos vão ter mais afinidade com determinada molécula ou outra, né? E aí isso vai diferenciar tanto a questão da absorção quanto a biotransformação. Então, a gente vai ter algumas moléculas que têm mais afinidade, vamos lá, pelo tecido adiposo. Então, você vai ter ali, talvez, um metabolismo mais intenso aí, algumas pela, né, células que estão aí na mucosa pulmonar, na pleura, ou na pele, ou nos rins, enfim. Então, cada barreira, né, você vai ter aí uma afinidade com determinadas moléculas, aí como a Adriana colocou, você tem moléculas que são mais pesadas, talvez mais ou menos polares, né, mais lipofílicas ou mais hidrofílicas, e aí você vai ter esse tropismo, essa afinidade por aquele tecido. Então, por isso a gente estava falando que a distribuição ela não vai ser, digamos, parelha, né? Ela não é homogênea. E outra coisa que é importante a gente levantar é que você tem as moléculas, claro que nós temos óleos essenciais aí que vêm de plantas que são consideradas alimentícias, né? Mas de uma forma geral, a gente considera como xenobióticos. Então, xenobióticos são moléculas que são estranhas ao seu organismo e o organismo vai dar prioridade para metabolizar aquilo, né? Então, além da questão da afinidade, você ainda tem essa questão do xenobiótico, né? Que é essa molécula estranha, que o organismo rapidamente se prontifica a também metabolizar a partir do momento que absorve. Então, seria mais ou menos isso, né? Complementando, assim, acrescentando, também tem a questão da via de absorção. Porque, por exemplo, na parte olfatória, quando se chega em nível de sistema límbico, hipotálamo, nós vamos ter aquele mecanismo também dos receptores de chave, né? Chave e fechadura. Então, vai ter essa afinidade que a Marcela falou para cada um. Pela via respiratória, propriamente pulmão, como ela também falou, já vai para a corrente sanguínea. Então, também em cada célula existem receptores na membrana plasmática, na membrana celular, que vão facilitar ou não essa entrada, essa disponibilidade em determinados órgãos. E, obviamente, que os componentes químicos de cada óleo eles já têm afinidade também, que a gente conhece pela bioquímica deles, para determinadas situações. Ainda voltando um pouco, assim, acho que acrescento um pouco mais nisso também, esse tipo da via de absorção também vai diferir muito, por exemplo, na questão da pele. Um óleo essencial puro, ele vai ter uma velocidade de absorção bem mais rápida do que um óleo essencial diluído. Alguns óleos essenciais, algumas substâncias, vão facilitar mais. O limoneno, por exemplo, ele carrega outros óleos, outros componentes junto com ele quando ele entra na corrente sanguínea. Então, assim, é um universo muito grande em relação a essa questão da absorção e de que maneira o organismo. Por outro lado, também, eu acho que é importante a gente entender como que esse organismo está preparado para receber o óleo essencial. Uma coisa quando eu trato uma pessoa rígida, com boa saúde, preventivamente, ou porque ela gosta. E outra coisa quando eu estou lidando com, no caso, uma patologia, uma pessoa adoecida. O mecanismo de absorção dela também, às vezes, está comprometido. Eu pego o paciente e diz que tem uma lesão em mucosa nasal, então essa via de absorção dele aqui está comprometida. Ele não vai ter a mesma biodisponibilidade e nem a mesma ação terapêutica também que o óleo ou os componentes dele podem ter no organismo.
E aí, complementando o que o Guilherme falou agora, a gente tem também a questão da base utilizada, né? Ele falou ali sobre estar diluído ou não, ainda depende no que está diluído, né? Porque eu posso estar usando uma base gel, né? Ou uma base graxa, então isso aí vai alterar completamente o grau de absorção a partir da via de administração. Então, a forma farmacêutica, né? A maneira como se apresenta aquilo, né? A maneira, né? A via de administração, e aí isso vai interferir em toda a cadeia da farmacocinética. Tem um outro ponto, assim, começamos a abrir o leque, né? Dentro dessa questão de via de absorção, que é interessante, por exemplo, os ferormônios, que tem uma ligação muito grande com os óleos essenciais. A gente sabe que tem aquele órgão vômero-nasal, né, aqui na mucosa, que ele é o primeiro mensageiro. Mas foi descoberto, agora não sei a referência, que existe um segundo mensageiro, tem uma segunda rota de absorção também, e que ela é diferente da primeira em questão da disponibilidade ou da ação que ela vai ter em nível do sistema nervoso central ou periférico, aí no caso. Né? E a gente ainda está falando de absorção, então não estamos nem entrando nesse inteirinho aí do disparo das informações neuroquímicas, né? Que aí o buraco também é mais embaixo. A gente está falando da questão da absorção excelular ali, mas esse sinal neuroquímico a gente está até abstraindo, né? Escuta, então falando... Eu só vou complementar em relação às bases, porque pode acontecer da gente ter alunos assim que estão iniciando, não é, nos óleos essenciais e tal, e adquirem óleos essenciais de boa qualidade, que nós temos marcas no Brasil assim de altíssima qualidade, excelentes, né, que estão aqui há 50 anos. Bom, e aí começam a acrescentar o óleo em cremes prontos, que se compra em qualquer farmácia ou mesmo supermercado. Então, a minha dica é assim, ó, vocês olhem atrás. Se tem óleo mineral, aí não vão estragar o óleo essencial de vocês, né? O óleo mineral, ele vai bloquear essa penetração. Então, complementando ali as bases que a Marcela citou, que citou duas bases boas, maravilhosas, né? Um gel e um graxo vegetal. Mas tudo que diz assim, ou em inglês, né, parafina, tá? Que é a parafina, ou óleo mineral, aí descartem, ou não vão utilizar o óleo essencial nessa base, certo? É legal essa complementar, Adriana, que essa questão do óleo mineral, eu demorei muito tempo para entender. Vamos praticamente, também não vou generalizar, mas vamos dizer assim, 80%. Óleo mineral é igual a derivado de petróleo. Exato. Então, o mineral, no caso, é o petróleo que está sendo usado ali. Né? Sim. Deixa eu colocar uma pergunta aqui para vocês. Quando a gente está falando, então, de todas as interfaces de absorção de óleos essenciais, que são as comuns, né? Então, a gente tem a interface olfativa, né? A gente vai ter a interface dérmica e nós vamos ter as interfaces internas. A gente tem mucosa oral, né? A gente tem, tanto na questão da mucosa oral, você manter o óleo sendo salivado na boca, como, por exemplo, o uso sublingual ou bucal, que é uma coisa muito comum dentro da aromaterapia francesa, e tem propriamente a ingestão do óleo essencial, quando você engole o óleo essencial. E depois a gente tem o uso da mucosa anal, que são os supositórios com óleos essenciais, e a mucosa vaginal, que é o caso do uso de duchas vaginais, óvulos vaginais, comprimidos vaginais. Em termos da quantidade de óleo essencial que é absorvido, a biodisponibilidade deles, né, interfere, eu sei que interfere se ele está diluído ou não. Mas a gente poderia dizer que no uso interno a gente vai ter uma absorção completa. E no uso inalatório e no uso dérmico não será completa, e quanto que será, teria que se estudar caso a caso. É isso mesmo? Dá para generalizar nesse nível? Possível, Maíra. Não tem como generalizar isso. E isso, como a gente tem falado aí, depende de todos esses fatores, desde a molécula, a forma farmacêutica. Por exemplo, aí eu gostaria até de falar sobre outro ponto, desviando um pouquinho o assunto, mas tem relação. Por exemplo, se eu usar internamente um óleo essencial rico em monoterpenos, né? Então, muito comum o pessoal, sei lá, fazer ingestão do óleo de limão, óleo de laranja, enfim. Bom, a gente sabe, né? Os monoterpenos têm essa característica de solubilizar muitas substâncias, entre elas gordura, muco, né? Enfim. Então, a partir do momento que eu uso isso numa base, por exemplo, simplesmente em água, nós sabemos que óleo essencial tem solubilidade limitada em água, né, muito diminuta, você muitas vezes tem aí uma agressão de outro tecido, por exemplo, na ingestão repetida, recorrente, de um óleo essencial diluído apenas em água para um tratamento, que é uma coisa que você usar recreativamente. Usei um dia,
Ontem mesmo fiz um tererê ali, coloquei óleo de um CO2 de gengibre com limão siciliano, mas para 3 litros de água, 2, 3 gotas ali de uma forma recreativa, digamos, né? Não alcancei uma dose terapêutica, tá? Então, assim, se eu for fazer essa ingestão, aí você tem que ter o cuidado com essa forma farmacêutica, por exemplo, encapsular o óleo diluído num óleo vegetal, porque senão você acaba agredindo ali a sua mucosa, acaba desencadeando talvez aí uma esofagite, quando você queria tratar um H. pylori ou um problema de estômago. Então, quando você encapsula, você protege de um tecido que não está preparado para entrar em contato com aquela molécula, para que ele chegue no local alvo, no local ali de absorção, por exemplo, no estômago, que está num ambiente com um pH adequado para receber aquela substância. Então, existe também, além disso tudo, né? Até agora nem me lembro exatamente qual foi a tua pergunta, mas é que eu quis puxar o gancho desse Não, cuidado. o que eu quis perguntar, a minha pergunta é se a gente poderia afirmar que no uso interno, 100% óleo essencial é absorvido. Né? Não, mas você já comentou que isso é impossível afirmar porque vai depender de muitos fatores, né? Exato, exato. Mas essa questão é muito importante, como você falou do uso sublingual, excelente. Tem óleos que são, de fato, muito seguros para se fazer isso, mas sabe o que me preocupa? Que foi que comentamos lá no Suaroma, né, na mesa redonda que estávamos juntos aí, é a questão da medicalização da aromaterapia. Gente, por favor, não é porque é natural, né, aquela máxima que não faz mal, não é nem isso, esse clichê. Precisa usar. É como medicamento. Não é porque é seguro, agora vou tomar Dorflex todos os dias. O cara vai lá, faz exercício, toma Dorflex para prevenir a dor. Eu conheço pessoas que são hipocondríacas a esse estágio, né, esse nível, que a pessoa, antes de sentir a dor, ela já está tomando Dorflex. É a mesma coisa com óleo essencial. Né? Você não podemos entrar nessa medicalização. Não é porque eu sou aromaterapeuta, aromatóloga, que eu uso todos os dias para qualquer coisa. Né? Então, a aromaterapia, como qualquer prática terapêutica, ela é um suporte para o processo de cura. Né? A gente não pode se utilizar disso como algo milagroso e o tempo todo. Não há necessidade, então deve haver o discernimento também, né? Ou de um apoio de um profissional, ou o próprio discernimento individual, para que a pessoa também tenha essa autonomia no seu processo de cura, mas de observar se há necessidade, primeira coisa. Né? Se ela pode fazer uso disso nesse tempo, nessa dose, há necessidade da pessoa tomar 2 gotas de óleo essencial sempre que for se alimentar? Eu já ouvi isso também. Ah, não, tomar 2 gotas de óleo de limão para abrir o apetite? Mas precisa? Abrir o apetite toda a refeição? Ou então gotas de olíbano para melhorar a imunidade todos os dias da tua vida. Para dormir melhor, uma gota de lavanda todo santo dia, que é isso? É medicalização. Né? Então a pessoa tem que tomar todos os dias uma gota de lavanda. Eu não concordo, né? Aí é uma postura que eu acredito que vocês aí também compartilham da mesma opinião nesse sentido, né? Ou pelo menos eu torço por isso. Eu também penso dessa maneira. Eu acho que são diferentes níveis que você vai ter de absorção, de concentração, e a questão do bom senso. Eu acho assim, sabe, Marcelo, o que você falou, eu traria uma palavra, o bom senso em como utilizar o óleo. Uma coisa é usar ele recreativamente. Vou colocar um difusor aqui para o meu ambiente ficar legal, eu gosto desse óleo, isso é uma afinidade. E outra questão é o uso terapêutico, que inclusive, assim, eu vou falar em minha compreensão, tá? Que há sempre essa polêmica da escola inglesa com a escola francesa, etc. A própria escola inglesa, até onde eu me lembre, ela não abomina o uso oral, mas ela diz que é um uso clínico, então colocar dentro do profissional que está habilitado para isso. Se não me falha a memória, acho que a Associação de Enfermeiras da Inglaterra, elas têm um limite até onde elas podem usar o óleo essencial. Quando é a parte interna, então não está dentro daquela alçada, se passa para uma alçada maior. Eu acho que essa questão da medicalização foi muito bem trazida, porque não é só com os óleos essenciais, acontece com as plantas medicinais também, a gente está vendo aí uma enxurrada de problemas, até causados por mau uso. E não podemos, obviamente, achar que não, óleo essencial não dá problema nenhum. Não é dessa maneira. Ele tem que ser usado corretamente. E aí, sabe, eu acho que entra a importância de um evento como esse. Vamos discutir, vamos conversar, vamos trocar ideia, vamos forçar o estudo, o conhecimento melhor. Não pode se entrar numa empolgação, hype. Legal, toma isso, toma aquilo, tomou Doril, a dor sumiu. Não podemos entrar nessa máxima. Eu gostei do uso recreativo de óleos essenciais, foi para mim, valeu. Foi interessante, né? Eu gostei. A autora é a Marcela. Gente, é uso recreativo. Né? Você não está alcançando a dose terapêutica, a ideia é uma questão hedônica, né? De proporcionar o bem-estar. Sim, bem-estar. Oi, eu queria citar ali na pergunta da Maíra
A questão que a pessoa pode pensar, não é porque tomou um óleo essencial, então eu estou assegurando que eu estou absorvendo 100%. Não é assim. Vou dar o exemplo, por exemplo, do óleo de menta, né, de menta piperita, para síndrome de intestino irritável. Então, se a pessoa vai ingerir ou ingerir leigamente em casa, esse óleo vai ser, mais de 70% vai ser degradado pelas enzimas estomacais. Então, para tratar a síndrome de intestino irritável, tem que ser em cápsula que resista ao pH e às enzimas estomacais. Então, ele só vai poder, deverá passar pelo toda a parte estomacal e, então, ser liberado na área intestinal. Então, não é simples, né? Porque a pessoa pode pensar assim, estou tomando, 100% está me curando, não é? Não é assim. Então, como eu disse no início, o óleo essencial ele é riquíssimo, mas a gente tem que ter muito respeito, cuidado, respeito e estudo. Não podemos ser generalistas. Eu acho que Exatamente. essa aí é a máxima. Eu fazendo um gancho com a Adriana aqui, é interessante que você falou da cápsula, porque nesse caso é essa cápsula de proteção entérica, né? Que ela vai abrir com um pH mais equilibrado em nível de intestino. Existem essas cápsulas de gelatina comum, que vão se dispersar quase que no esôfago, já está indo embora. Então ela vai mudar totalmente, dependendo do óleo, realmente, até a reação abrasiva que pode ter na mucosa. Então, de novo, é como na questão retal, né? Uso supositórios. Agora, querer usar lá um citrus passar na mucosa retal vai ter para hemorroidas, por exemplo. Eu ouço muito isso. Eu falei, pelo amor de Deus, não é assim que utiliza. Como a questão vaginal também. Eu já vi recomendações de passar quase que o óleo puro para aplicação vaginal. Meu Deus do céu. Não é uma coisa que é coerente, né? Meu Deus do céu mesmo. Não é? É uma situação que a gente vê no dia a dia, né? Deixa eu, voltando então aqui nessa questão da absorção, que é o tópico, né? Diga, Marcela. Não, na absorção também, só puxando o gancho ali da Adriana, ela falou da questão ali via oral, né? A questão tópica também, acho que eu trouxe isso lá no segundo até congresso internacional ali. Tem vários estudos, por exemplo, alguém citou aí sobre a oclusão, acho que foi Guilherme, né? Falou sobre Então, a questão da aplicação tópica, a gente tem, e ainda falta muita informação nesse sentido, porque, como a gente falou, é difícil você mensurar a questão do óleo essencial, porque você teria que fazer medidas de várias substâncias, quais que ultrapassaram aquela barreira ou não, então acaba se utilizando alguns padrões ou substâncias majoritárias que estão ali, né? Mas a gente tem, então, poucos óleos que são aplicados puro, né? Assim, por uma questão de segurança, a gente até coloca ali, a Maíra, você fala um mantra, né, dilui sempre, dilui sempre. A gente procura essa diluição, né, porque de fato nós temos um potencial terapêutico com ele diluído, mas aí você imagina, diluir, digamos lá, 4% numa base X. Apliquei. Disso que foi aplicado, né, se eu não ocluir, tiver numa condição aí de uma temperatura ambiente, né, 25 graus e tal, você tem uma absorção de 2 a 4% daquilo que foi aplicado, que já está diluído, digamos, a 4%. Quando eu ocluo isso depende também do local de absorção. Se eu aplicar numa região de pele mais glabra ou no couro cabeludo, isso já muda completamente, porque onde tem mais folículo piloso, a sua absorção será muito superior. Se ocluiu, pode chegar até 70% daquilo que foi aplicado. Então, isso depende da diluição que está no veículo que está e no local ainda, isso só falando da via tópica. Né? Marcela, se for numa sola de pé, por exemplo, numa palma de mão? Então, a gente debateu muito esse assunto, né? Existem particularidades, porque ao mesmo tempo que você tem um extrato córneo ali, uma camada, né, córnea mais espessa, você tem também uma pele que é glabra, digamos, não tem folículo piloso, então ela tem essa particularidade, né? Ao mesmo tempo, você tem ali o suor, que por vezes pode facilitar ou não essa absorção, e aí tem aquela questão da avenida venosa, né? Então, quando se aplica ali em planta de pé, mas isso aconteceria na região de interno, na região medial das pernas também, você tem uma absorção venosa muito mais intensa, o que acaba pela circulação, né? Você tem a pequena e a grande circulação, né? Circulação pulmonar, né? E a grande circulação. Então, quando você tem essa absorção aí por essa avenida venosa, primeiro a substância vai passar pelos pulmões para depois ir para o fígado, fazer a sua metabolismo de primeira passagem para então ser distribuído. Então, de fato, quando se aplica nessa região,
há uma rapidez nesse direcionamento das moléculas para pulmão, digamos assim, porque entra na circulação, na pequena circulação, né? Isso acontece também com a via retal. Por isso que muitas vezes na França, em países que utilizam dessa forma, a via retal para problemas pulmonares é muito frequente, né? Porque é muito eficaz. Você tem uma absorção ali intensa, né? Que vai direto aí para a pequena circulação, para então ir para o sistema porta e tudo mais, você ter o metabolismo de primeira passagem no fígado, para depois ser distribuído. Então, há controvérsias com relação à questão da aplicação em mãos e pés, né? Claro que aí a gente também é pano para manga isso. A gente tem mais 20 minutos, não daria nem para a gente começar esse assunto, mas existem os aspectos energéticos também. Aí a gente está falando de pontos de acupuntura, pontos ali da reflexão. Aí você, né? O assunto se desdobra em... Se desdobra, é. O Adriano, eu queria te fazer uma pergunta. Quando a gente... Porque você é uma pesquisadora de uso inalatório, né? Quando nós inalamos os óleos essenciais, é correto a gente dizer que essa molécula chegou no cérebro? O que acontece até... Quer dizer, porque é um senso comum, né? Eu vou inalar porque a molécula vai chegar direto no cérebro. Explica esse mecanismo de absorção inalatória, por favor. Sim, obrigada. Primeiro, só vou complementar ali a questão da sola do pé. Depende da sola do pé, né, gente? Se a gente está tratando de um agricultor, de uma agricultora, pessoas, né, que tem... Exatamente. Então, depende também da atividade, né, normal da pessoa, ou uma pessoa... que vive numa área muito quente, que está sempre com o pé exposto, né? Não vou colocar em matéria de profissão, mas sim da exposição desse pé, então a sua camada dérmica vai ser mais espessa do que quem está vivendo sempre com o pé coberto, né? Com meia e com botina. Quando tira essa camada dérmica vai ser mais fina e vai haver uma absorção maior, né? Bom, pois é, então a questão inalatória, eu costumo dizer que pode acontecer do aluno pensar, vamos dizer, porque inalou todo aquele turbilhão de moléculas que ocorre dentro do tubo nasal, né, do tubo nasal, da cavidade nasal, vai entrar para dentro do cérebro, né? Isso não acontece. Certo? Então, a molécula ali do óleo essencial que está volatilizado, que está na forma de vapor, ela não vai inteirinha, ela não passa para dentro do cérebro. O que acontece é um estímulo neuroquímico. Primeira coisa, esse estímulo neuroquímico, que é como se fosse uma corrente elétrica. Então, a gente vai pensar em fios, pequenos fios, não é? Do computador. Então, sai do computador, vai até o modem, do modem vai na tomada e assim vai, tá? A molécula que entrará para o cérebro é aquele outro percentual que foi para o pulmão, que ocorreu a troca nos alvéolos, que passou para o sangue, e aí esse sangue que vai circular no organismo e vai ir para o sistema nervoso central através dos seus capilares, microcapilares. E aí não vai ser a molécula do óleo essencial, ela já vai ser uma molécula já ligada a uma proteína plasmática, ela já vai ter sido trabalhada pelo organismo, né? Então a gente pode pensar isso, que inalou e aquele turbilhão de moléculas está lá dentro, assim, né? É importante ressaltar que muitas vezes as pessoas abstraem isso, né? Que a partir da inalação você tem duas vias aí. Tem esse disparo neuroquímico e a absorção pulmonar, né? Sim. É isso aí. Perfeito. Tá ótimo. Guilherme, e você podia falar um pouquinho para nós sobre no uso oral, a gente vai ter essa absorção, a gente pode imaginar que alguma coisa já vai ser absorvida pela própria mucosa, e, né, Marcela, aqui a gente também tem uma absorção preferencial, né, pela via venosa, né, no uso sublingual. Alguma coisa pode ser que já pare pelo meio do caminho lá no esôfago, e finalmente a gente vai ter, então, a chegada desse óleo essencial lá no estômago, e aí o famoso metabolismo de primeira passagem, né? Eu queria que você pudesse conceituar um pouquinho o que é o metabolismo de primeira passagem, que é uma coisa que não é de senso comum, e depois nos falar sobre
O que você tem visto dentro da tua clínica médica? Se é que já viu alguma coisa assim, que pode ser que os seus pacientes não estejam nesse nível, justamente porque são orientados por você, né? Mas o que você vê de complicações em termos de uso oral dos óleos essenciais, conforme a condição de saúde de fígado, né, da pessoa e tudo mais, e até a questão renal também? Porque a gente sabe que a condição metabólica do sujeito vai interferir no nível de absorção dos óleos essenciais e, sobretudo, no metabolismo. Então, as doenças de fígado, as doenças renais, o que pode interferir, né? Perfeito. Olha, eu vejo que o primeiro ponto é realmente a maneira como esse óleo vai ser ingerido. Isso vai dar uma diferença muito grande, né? Se ele for usado, como foi falado, sublingual, se for misturado com mel, se for usado numa bebida, ou se for uma cápsula gelatinosa, uma cápsula de absorção lenta, supositórios, tudo isso, ou até óvulos vaginais, todos eles vão ter forma de absorção distinta e, de alguma maneira, são métodos de uso interno. Então, essa absorção do trato gastrointestinal, na pele a gente aplica isso e eu acho que pode ser usado internamente. Um dos pontos que vai interferir na absorção da pele, por exemplo, é da pele estar íntegra ou não. Se a pele tiver com ferida, vai ser uma absorção mais rápida, mas ao mesmo tempo pode ser o contato mais abrasivo, mais irritante. Então, a irritação, por exemplo, um paciente, vamos dizer, que esteja com uma úlcera gástrica, eu tenho que ter muito cuidado em administrar um óleo essencial por via oral. Não só óleo essencial, como, por exemplo, uma aspirina, né, que eu posso provocar um sangramento nele. Então, esse cuidado, primeiro, sabe, Elmer, eu acho que o grande ponto é entender o que nós estamos querendo fazer com óleo essencial. Que nós estamos lidando com a substância poderosa, a Adriana acabou de explicar bem essa parte aí de como funciona, então que não pode ser uma coisa assim, toma isso aqui, toma isso aqui. Então, essa maneira como os óleos vão entrar no organismo, ela é de fundamental importância. Eu normalmente utilizo na forma de cápsulas, de absorção lenta, eu prefiro isso, porque eu evito algum tipo de surpresa, eu não tenho lá um endoscópio para ver como é que a pessoa está por dentro, então eu vou ser precavido. A precaução é sempre importante. É sempre importante. É aquele ditado, todo cuidado do mundo reunido, ele é pouco ainda. Então, vamos ter cuidado. Então, a maneira como eu utilizo, a concentração dele, né? Eu procuro usar em torno de 300 miligramas, em média, em cada dose que eu aplico de óleo essencial. A farmácia já tem o tipo de base que eu vou utilizar, né? O carreador, vamos dizer assim, que eu vou usar dentro da cápsula dele, e a via também. Uma via retal, por exemplo, até uma absorção muito rápida, mas é muito rápida, porque ali você tem lá o plexo venoso, né? Você usou um termo que eu gostei, eu quero lembrar depois do pé lá, o universo venoso, que ele é gigantesco. Então, aquilo promove uma absorção muito rápida. No caso retal, por exemplo, você falou do fígado, né? Eu vou tentar compilar aqui em pouco tempo. Por via retal, o trajeto hepático, pelas mesentéricas, que são as veias, é gigantesco. Então, o óleo rapidamente vai para o fígado. Então, aí eu tenho que ter mais um cuidado com a concentração do óleo para que eu não vá provocar um distúrbio hepático naquela pessoa e piorar o quadro dela. Lembrando que o fígado é um órgão de excreção, de metabolismo gigantesco. Vou bater num outro ponto que já foi falado aqui, mas eu quero repetir. A qualidade do óleo é essencial. Eu tenho que ter muito cuidado no que eu estou colocando para dentro daquela pessoa, quando eu quero me propor a tratar alguma coisa. Então, eu não posso ter, como a gente brinca, né, uma lavanda de R$2 num frasquinho de plástico e colocar a talagoela da pessoa dentro. Não tem condição, não rola. Sabe? Então, assim, tem que ter essa visão grande quanto a isso. Quanto a complicações, assim, eu tenho muito pouco, sabe? Eu vou falar o seguinte, com tudo que nós estamos conversando dos cuidados, eu, assim, não posso dizer no meu universo que eu tenha. Às vezes eu tenho, vamos dizer assim, complicações maiores pela inalação. Eu não gostei desse aroma e fim de papo, né? Isso acontece, que é a sensibilidade ou a individualidade de cada um. Mas quando a gente usa por via oral, que não tem essa via olfatória presente, a gente percebe bem mais a ação do óleo, vamos dizer assim, de uma forma pura, né? Que a gente tirou um meio que podia ali causar uma confusão quanto ao efeito. Então, assim, o que eu tenho mais, às vezes, eu não consegui o efeito que eu queria. Eu vou ser honestíssimo também, na minha prática, eu não uso somente o óleo puro, eu associo com outros fitoterápicos, vitaminas, minerais, dependendo da necessidade de cada um. Então, assim, o meu range aí de problema é muito pequeno com essa utilização pelos cuidados que eu tomo com ele. Deu para responder? Deu sim. Eu só queria que fosse conceitualizado o metabolismo de primeira passagem, que a gente fica falando o tempo todo e talvez as pessoas não saibam o que é, né? No mecanismo de absorção?
Quando a gente fala assim, tem que evitar, se evita o metabolismo de primeira passagem, a gente fala assim, mas acontece que daí o óleo sofreu o metabolismo de primeira passagem. Eu queria que o metabolismo de primeira passagem fosse conceitualizado para o pessoal que está ouvindo a gente. Quando ele passa pelo fígado, quando a substância passa pelo fígado, o fígado é o nosso principal órgão de metabolização, de biotransformação. Então, né, as substâncias, esses xenobióticos, vão passar pelo fígado, o fígado vai ter um arcabouço enzimático ali, por exemplo, citocromo P450, né? Então ele vai conjugar, vai associar algumas proteínas plasmáticas para facilitar depois aí a absorção pelos tecidos de uma forma geral, né? Então o metabolismo de primeira passagem é esse filtro, essa conjugação, essa biotransformação que ocorre principalmente aí no fígado para que essa substância muitas vezes se torne ativa. Muitas vezes a substância no seu estado ali, quando ela vem da natureza, né, você tem essa substância às vezes inativa para o organismo e o fígado, a partir da sua biotransformação, a torna ativa. Ou até o contrário, né? Muitas vezes quando passa pelo metabolismo ali de primeira passagem, algumas moléculas são inativadas. E aí tem ainda mais esse aspecto que vai interferir, né, na biodisponibilidade também. Isso, era exatamente isso. O Guilherme caiu, mas ele já está se conectando novamente, porque um senso comum, quer dizer, não é um senso comum, um olhar de leigo sobre as pesquisas científicas que acabam saindo na mídia faz com que a gente cometa erros muito frequentes. Eventualmente, você tem uma pesquisa científica lá que foi feita com óleo essencial por um uso interno. Primeiro que já são em cobaias animais, né? Não é em humanos. E aí se assume de que aquele óleo essencial que foi usado internamente, ele vai ser metabolizado da mesma maneira no organismo humano. E aí, às vezes, eles fizeram uma pesquisa, por exemplo, num tecido que foi retirado, né? E aí o metabolismo já é diferente, né? No tecido, porque não chegou no fígado. E aí, lá, de repente, no tecido, você tem a molécula original do óleo essencial. E aí eles assumem que se você ingerir isso, a mesma molécula que estava no tecido é a molécula que vai estar agindo no teu corpo. Então é fundamental, porque um leigo não está preparado para ler pesquisa científica e começa a fazer algumas assunções e acaba espalhando o que a gente chama da má ciência, né? E aí a gente começa a atribuir efeitos para os óleos essenciais que, evidentemente, eles ainda não estão comprovados. Era por isso que eu queria que você falasse sobre o metabolismo de primeira passagem. Tá, você fala da questão hepática, desculpa, Guilherme, caiu aqui, né? Isso. Não, tudo bem, isso aí. Esse é um erro que é comum acontecer, porque as pessoas pensam que aquela concentração que ela utilizou, eu coloquei 300 miligramas, né? Quando passa pela via hepática, vai ter um metabolismo inicial ali, ele vai perder concentração e não vai chegar àquela quantidade onde eu quero, né? Então, assim, é importante saber, para cada óleo, para cada molécula, enfim, a maneira que a gente possa mensurar, o quanto vai ser disperso nessa primeira via. Geralmente, a via hepática, né, através da absorção mesentérica também vai ser a mesma coisa, e da própria retal que eu estava falando antes, ele vai passar pelo fígado para fazer o ciclo, né? Assim como os óleos essenciais, outras substâncias, especialmente hormônios, tem um caminho, uma via muito interessante quanto a isso também. Tá? Então, eu perdi um pouquinho aí o meio, mas acho que você estava explicando. Mas, assim, o que eu vejo é essa questão desse cuidado do conhecimento que existem esses mecanismos do organismo de diminuir a concentração pelo metabolismo que ele faz. E ainda tem a questão que todos os tecidos também, as células, de uma forma geral, têm capacidade de metabolização. Então, além desse metabolismo de primeira passagem, quando essas moléculas atingem o tecido alvo, digamos assim, ainda você pode ter outras biotransformações ocorrendo nos tecidos alvo, né? Então, é uma cadeia, é um processo... Né? O que você estava falando antes ali, Maíra? Eu ia puxar um gancho ali, acabei perdendo antes do Guilherme voltar. Das pesquisas científicas, eu estava comentando. Isso, eu gostaria de ressaltar essa questão também. Há um problema muito grande com relação à interpretação de pesquisa, porque, logicamente, né, a gente tem etapas na pesquisa. Então, você começa com a pesquisa in vitro, depois você pode usar ali um tecido ex vivo, né, que é esse tecido que está fora do organismo ali. Aí depois você vai para testes em animais, não vamos entrar nesse debate, mas, enfim, depois você vai para estudos, né, ensaios clínicos, né, pré-clínicos, depois os clínicos, enfim. Então, obviamente, a gente acaba extrapolando essas informações científicas de estudos tanto in vitro, muitas vezes a gente vê esse paralelo, não, in vitro ocorreu assim. Eu não posso fazer essa comparação direta. Obviamente, a gente usa essa informação para dar continuidade e prever, deduzir determinados aspectos dentro da pesquisa.
Mas, de fato, extrapolar diretamente a gente também não pode. E aí é quando a gente entra nas bases de dados e vê que temos milhares de pesquisas com óleos essenciais, mas, de fato, a gente ainda tem uma lacuna, um gap muito grande aí com relação a ensaios clínicos, que a gente tem tido essa dificuldade dentro da Abraroma, né? Inclusive, de identificar esses ensaios mais profundos, que realmente tem esse estudo de farmacocinética, farmacodinâmica, níveis de absorção. Então, assim, tem uma longa jornada ainda dentro dessa, né, desse inteirinho aí. Só para complementar o que Marcela está falando ali, só uma coisa bem rápida, e tem até outro detalhe. Há um tempo atrás eu estava dando uma olhada num estudo sobre a absorção de óleo de rosa. Na pesquisa não dizia se era óleo essencial ou se era absoluto. Aí, ó. Ele se perdeu numa coisa básica ali. É comum isso. É comum. Eu queria citar que, por eu ter vindo da toxicologia, não é? Eu sempre, quando eu estou viajando, assim, cada vez mais raro, mas ainda tem livrarias, né, com livros físicos, eu sempre vou na seção de toxicologia. E quando tem, eu compro o livro, né? E agora, ultimamente, até que foi em Madrid, aí eu adquiri um livro de toxicidade, intoxicações com plantas. E aí eu fui, né, olhar óleo essencial e tal. E tem, assim, para sorte, talvez, né, nossa, tem muitos poucos cases, registros de intoxicações com óleos essenciais, tá? E também eu já fiz a pesquisa no CIT, né, no Centro de Informações Toxicológicas do Brasil, onde sempre, ano a ano, eles dão as pesquisas por estatística, aquele gráfico de pizza, né? Bom, então ali, mesmo os domos sanitários em casa, pouquíssima coisa, quase nem aparece óleo essencial, porque o nosso óleo essencial, ele é vendido a nível doméstico, em pequenas quantidades, com aquele batoque. Então, mesmo criança, né, quando vai botar na boca, queima a mucosa, a sensação é ruim, né? Diferente de um xarope que tem um gostinho, né, de morango, enfim. Então, nós temos poucos casos de intoxicação. E parabenizo a Abraroma, porque essa nossa live é bem para isso, né? Para a gente evitar que tenhamos casos de intoxicação, né, pelo uso indiscriminado, por informações errôneas, que não é nada, é só um cheirinho que vamos tomar, não é? Então, esse é um relato que eu tenho. Então, até tem uns cases, assim, até muito interessante, foi de uma menina, uma criança de 6 anos, que estava com tosse americana nesse case. E os pais começaram a botar o óleo de eucalipto nas costas. E aí ela começou a piorar, e a cada 30 minutos mais óleo de eucalipto, quase puro, e aí ela desmaiou, teve hipotermia. Quando foi levado para o hospital, ela estava com uma concentração plasmática altíssima de 1,8-cineol, né, no sangue, plasmática sangue, né? Então, esse caso foi uma intervenção de um adulto numa criança, mas acidentes assim são poucos os registros que a gente tem no mundo inteiro, e no Brasil quase não há, se a gente pesquisa no Centro de Formação Toxicológica dos vários estados, né? Aí eu gostaria de fazer uma pontuação também. Felizmente, no nosso país, você chegou nesses dados, sabe, Adriana? A gente realmente aqui, quando a gente vai atrás do sítio, a gente não tem tantas informações de intoxicação. Agora, em 2017, a gente tem os casos reportados nos Estados Unidos, e assim, é um pouco assustador. Mas aí, quando você vai analisar aqueles mais de 300 casos de reações adversas, né, você tem ali 85% de óleos de empresas que, assim, acabam que não têm um determinado cuidado no sentido desse produto chegar no consumidor final. Então, uma venda, às vezes, sem orientação, né, que não tem um acompanhamento. Então, você tem 85%, basicamente, de 2 empresas de casos reportados nos Estados Unidos em 2017. E não são poucos, eu vejo como bastante, bem numeroso, né, mais de 300 casos. Então, assim, que bom, e tomara que nós consigamos, com essa força-tarefa aí, né, nesse cuidado com relação à aromaterapia, uma aromatologia também responsável, para que a gente não alcance esses números,
né? Porque, de fato, você falou isso até da criança e tal, mas essa semana mesmo, um grupo de alunos meus, a gente teve um caso de uma criança de menos de 1 ano que ingeriu quase a metade aí de um frasco de óleo de menta. E a pessoa estava desesperada, depois eu mando o print para vocês, estava desesperada ali no Instagram perguntando que conduta ela deveria tomar, porque a criança estava babando e chorando. E a gente sabe muito bem as questões de inibição de acetilcolina, do mentol, imagina uma criança que não tem um arcabouço enzimático pulmonar ainda para metabolizar isso, com menos de 1 ano, o perigo, e aí não querendo gerar um terror e pânico, né, mas poderia, inclusive, gerar óbito. Gerar, Sim, né, sim. bem grave. Então, tomara que a gente consiga, né, pessoal, com todo o esforço conjunto de tantos professores, tantos profissionais excelentes no nosso país, marcas responsáveis também, né, que buscam esse cuidado, que a gente procure e consiga manter essa aromaterapia responsável no nosso país ainda, né, porque está batendo na porta. Sim. E por isso que informação de qualidade é uma missão da Abraroma, né? E a gente já vai se encaminhando para os minutos finais, e antes de eu dar a palavra final para vocês mandarem um recado, eu quero fazer uma sessão aqui, assim, de se faz sentido ou não faz sentido, né? Vamos fazer como se fosse uma checagem de fake news. É muito comum a gente ver algumas postagens na internet que atribuem velocidade de absorção dos óleos essenciais, né? Coisas do tipo assim, em 20 minutos, todas as células do seu corpo, né, as 44 trilhões de células do seu corpo já receberam óleos essenciais. 2 minutos, os óleos essenciais já estão na corrente. Não faz sentido, aquele do... Depois os óleos já estão... faz sentido isso ou não? Fake news ou verdade? Fake news. É uma leviandade, né? Essas afirmações são, assim, né, uma irresponsabilidade até, né? Verdade. Eu brinco assim que são números cabalísticos, né? Que eu não sei até da onde que tiraram esses números. Eu fiquei... Olha, assim como todos aqui, eu pesquiso isso. Eu já encontrei alguns óleos com 4 horas. Eu já encontrei que encontra ainda óleo até 72 horas depois na pele que não foi absorvido. Agora, generalizar. E eu acho interessante que às vezes são sempre 2 segundos, 2 minutos e 22 minutos. Então, eu acho que é uma coisa numerológica. Eu gosto, eu adoro teosofia, curto isso, né? Mas a gente está falando de uma ciência que precisa mais de responsabilidade, no mínimo, né? Então, eu brinquei, eu falei, isso é um número cabalístico, deve ter uma força aí que eu não estou entendendo. Acho sabe? que sim, que nem aquela coisa de sempre vender somando 9, né? É para não eu acho que o número 2 está envolvido em alguma coisa. 22, fica mais fácil para esquecer no momento de, né? Deve ser alguma coisa mais ou menos assim. Agora, Mara, rapidamente dentro disso daí, eu acho o seguinte, sabe, gente, até pela essa 1 hora que nós estamos conversando aqui, que estão aqui 4 cabeças, que de alguma maneira, é claro, existem pessoas até bem mais competentes que nós, com certeza, mas que estamos debatendo aqui e estamos vendo uma série de diferenças, de particularidades, de peculiaridades que tem nisso, é no mínimo assim leviano. Sabe, da minha visão, eu falar para o meu paciente, essa pergunta eu escuto muito na clínica, doutor, quanto tempo demora para melhorar o tratamento? Eu digo, eu não sei, porque cada pessoa é de uma maneira diferente. Aí tem aquela palavra maravilhosa, né, gente? Idiosincrasia, idiosincrático, né? Fitoterapia depende de pessoa para pessoa. Além de tudo isso que a gente falou, ainda depende de pessoa para pessoa. Mesmo a biotransformação, a absorção, isso tudo ainda é uma generalização dentro de uma ciência específica, obviamente, né? Mas ainda depende da condição daquele terreno, o aspecto emocional, né? Psicoemocional, a questão da integridade da barreira, enfim, vai longe, né? Eu fico um pouco assim temeroso, porque eu também não estou julgando de forma nenhuma, mas o que me parece é querer empurrar para a pessoa uma esperança que a outra pessoa não pode dar para ela. Olha, você usa isso que em 2 segundos teu cérebro tá quicando. Você pode fazer qualquer concurso do mundo, você vai passar. Não é dessa maneira. É muita responsabilidade. Né? Chega a ser desonesto. Eu penso assim. Você falou o que eu estava pensando. O negócio é complicado mesmo, a parada é dura. Bom, considerações finais, agora a gente vai começar de Z para A, tá? Marcela, considerações finais, por favor. Bom, gente, só tenho a agradecer a oportunidade, né, que a Abraroma acaba proporcionando a todos que se interessam por esse assunto,
estar com vocês três aqui, para mim é um grande prazer, né? E poder fazer isso do conforto da minha casa, ainda melhor ainda. Então, maravilhoso. Espero que todos que estejam acompanhando tenham gostado, que a gente possa ter esclarecido. E a gente está à disposição, aí a Abraroma está à disposição para tirar qualquer tipo de dúvida com relação a esse assunto e outros mais com relação aos essenciais, né? Obrigada, Maíra. Obrigada, pessoal. Obrigada, Guilherme, por favor. Eu me sinto honrado de estar aqui também, podendo partilhar essas informações, né? Eu louvo essa ação da Abraroma, eu acho que é a primeira ação que esse ano a Abraroma está tendo científica, e eu acho bem legal isso, sabe? Para quem está nos ouvindo, independente da sua ligação com os óleos essenciais, venha para a Abraroma, participe, veja o que está sendo feito, vamos trabalhar com responsabilidade. Nós estamos numa época em que o holismo, a visão integral do ser humano, está ganhando cada vez mais vulto, está retornando. E nós estamos saindo do reducionismo, que é justamente aquela visão obtusa do pequeno. Então, os óleos essenciais eles têm tudo a ver com essa visão holística, com essa visão integral e complementar da saúde para as pessoas. E a Abraroma tem feito um trabalho bem legal quanto a isso, de unir cabeças, ouvir o contraditório também. Eu acho que é importante as pessoas saberem que ninguém aqui é dono da verdade, são níveis de conhecimento que cada um de nós vem adquirindo aí em dezenas de anos de estudo, mas que estamos abertos. Eu adoro ouvir o contraditório, que me faz pensar também, né? Às vezes esse estresse mental faz a gente sair daquela zona de conforto e ir além. Então, parabéns para a Abraroma, muito legal estar aqui, e vão ter, acho que, outros eventos com quadros bem legais da Abraroma também, que tem um tanto para contribuir com todos nós aqui. Bem grato hoje. Só antes de dar a palavra para a Adriana, eu gosto muito, Guilherme, eu te falei, na hora que a gente estava no Esquenta, né? Que hoje em dia o pessoal gosta de dar carteirada, né? Que é carteirada médica. Sabe o que é isso, meninas? Que é isso? Você tem algum assunto na internet sobre saúde, aí daqui a pouco vem o médico e fala assim, mas eu sou médico. Aí dá aquela carteirada médica, né? Ou então dá aquela carteirada química, aquela carteirada farmacêutica. E nós que somos aromaterapeutas e não temos essa formação prévia, nós nos sentimos quase sempre amedrontados e a gente, na verdade, acha que a gente não sabe nada, né? E aí eu tenho insistido com os meus alunos e eu gostei muito que vocês toparam esse desafio de fazer esse evento, porque vocês são profissionais da área da saúde, com uma formação exemplar, cada um de vocês três, mas vocês não dão carteirada. Então, eu queria mostrar para as pessoas de que existem profissionais oriundos da saúde que não vêm com aquela empáfia de se acharem donos da verdade. E que mesmo uma pessoa leiga, que não vem da área da saúde, com esforço, dedicação, muita humildade e honestidade intelectual, consegue discutir, não estou dizendo de igual para igual, porque evidentemente que o conhecimento técnico é uma coisa que a gente não tem, mas consegue discutir, dialogar, desde que você se coloque numa posição de estamos todos aprendendo, né? Então, eu gosto muito desse grupo técnico da Abraroma, porque ninguém aqui dá carteirada. Maíra, você me permite um segundinho dentro do que você falou, um gancho nisso aí? Eu achei importante o que você disse, que é o seguinte, e também passar para as pessoas o seguinte, não se impressionem porque apareceu um doc lá da Austrália ou da Suíça, que toque de doutor, de médico. Doctor! Não é um documento. Você falou das carteiradas, especialmente quando não são do Brasil. Porque uma coisa é eu trazer um título de fora e quando a gente vai investigar, e eu faço muito isso em pesquisa científica, eu vou ver quem é que está patrocinando aquela pesquisa para poder ver a credibilidade daquilo. Né? Então, acho que você falou uma coisa muito legal, eu tenho visto essas carteiradas, eu vejo isso, e quando a gente vai checar as credenciais de quem carteirou, nem carteira ela tem. Adriana, suas considerações. Sim, obrigada. Compor esse grupo foi assim uma honra. E da Abraroma, eu agradecer toda a presidente e todo o grupo, toda a equipe que trouxe, né, a Abraroma até aqui e agora está tocando nesse ano. E concluo assim com essa questão do óleo essencial, né? Que a gente tem que se encantar, sim, mas ter esse respeito. Eu sempre, quando eu dou aula, que eu falo da toxicologia, toxicidade, a gente não deve ter o medo, mas o respeito. Então, para quem está iniciando ou não, esses
esses links, esses dizeres na internet, né, em outros links assim de divulgação, que sempre tenham assim esse respeito, esse cuidado, e tudo que é muito generalista não vai servir para óleo essencial. Isso é uma coisa assim, quase que uma regra, né? Coisa muito abrangente, isso aí não vale para óleo essencial, vale para vender, né? E se vale para vender, a gente não quer que os casos... Então, até eu realmente não tinha esse olhar dos casos americanos, meu olhar é mais europeu, que é mais cuidadoso. Então, a gente não quer que essa realidade americana venha para o Brasil, certo? Então, eu continuo confiando na Associação Brasileira de Aromaterapia, confiando nas marcas nacionais, né, de óleos essenciais, que nos trouxeram até aqui com uma aromaterapia segura, e que agora a gente está tentando compor com todo um grupo e trabalhando as informações técnicas, que a parte científica técnica é para todos, não é? E esse cuidado, realmente, quando a gente vê aqui no Brasil, um doutor, uma doutora, enfim, de outro país, que a gente meio que dá uma amedrontada, mas não, né? A ciência está aí para ser acessível para todos, certo? Desperte o cientista que existe em você. Sim. Né? Mas não faço experiências consigo próprio. Não, vou experimentar óleo. Não faço experiência consigo mesmo, certo? It's better to be safe than sorry, né? Bom, deixa eu agradecer. Em algum momento nós tivemos 100 pessoas assistindo a nossa live. Claro que isso oscila muito. Então eu quero agradecer a todas as pessoas que acordaram de manhã e, em vez de saírem para fazer suas atividades, sentaram para aprender um pouquinho aqui com esse comitê, alguns membros do Comitê Científico da Abraroma. Muito obrigada a vocês que estão em casa. Novamente, muito obrigada a vocês três por terem participado. E aí eu quero deixar o site da Abraroma, Associação Brasileira de Aromaterapia e Aromatologia, que desde 1997 fortalece a aromaterapia brasileira, e o nosso site é aromaterapia.org.br. Lá vocês têm informações sobre como fazer a filiação, informações sobre a CertAroma, que vai ser a certificação nacional em aromaterapia, que, se tudo correr bem, a gente lança em março, né? E um pouquinho também sobre a nossa história. E a ideia é que talvez a cada 2 meses a gente consiga reunir um grupo de profissionais da saúde, realmente com formação em saúde, formação técnica, para fazer lives aqui na nossa página no Facebook. A gente aceita, então, sugestões de temas com esse olhar técnico-científico, né? A gente já está muito bem estruturado na parte holística da aromaterapia, uma parte muito forte dentro do estudo e da experiência que nós temos dentro do Brasil. Então, a gente acha que, nesse momento, a gente está precisando realmente fornecer para o nosso público uma experiência técnica, científica um pouco mais apurada. Então, por isso, a nossa tônica em lives técnicas e não em lives com esse olhar mais holístico da aromaterapia. Então, se vocês tiverem sugestões, mandem para nós, aromaterapia.org.br. Tá bom? Um lindo sábado para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Obrigado também. Tudo de bom.